Salve, salve, aterrorizados! Aqui é Angel Black. Para quem não conhece, eu sempre trago aqui no canal contos, histórias e relatos de terror. Se é a sua primeira vez aqui, considere ouvir o vídeo até o final, ouvir a história. E se você gostar, se inscreva, deixa o like, compartilha e ativem as notificações do canal. Isso me ajuda aí muito. Agora, se você não gostar, compartilhe com os seus inimigos e de quebra você já se vinga deles. E agora vamos para o que interessa, que são nossas histórias de terror. Essa aqui é intitulada Vizinhos Noturnos. A casa da esquina era uma casa que foi construída antes mesmo da casa da minha família. Essa casa tinha um estilo de construção diferente da minha. Estava fechada há muito tempo. Seus donos, uma família de descendentes italianos, resolveram voltar para a roça e viver da agricultura. Desde então, a velha casa está fechada. Era meio-dia quando eu, ao voltar da escola, percebo que a casa tem novos moradores. Vejo a mulher andando pelo quintal da casa, que não é cercado. Olho para ela e, disfarçadamente, ela desvia o olhar e entra rapidamente para o interior da casa. Fiquei decepcionado, pois eu gostava de fazer alguns serviços para a vizinhança em troca de algum pagamento. Assim eu tinha para a matinê do cinema aos domingos. Sem problemas, vou ter tempo para me apresentar e fazer amizade. No dia seguinte, bem cedo, me dirijo para a escola e, andando pela rua sob uma fina e gelada garoa de inverno, percebo que as duas pessoas que caminham contrário ao meu sentido são os meus novos vizinhos. Penso rapidamente que será a chance para o meu primeiro contato. Enquanto me aproximo, observo que o casal está com um comportamento muito estranho. Suas roupas estão sujas e aparentemente rasgadas e olham fixamente para o chão. Ao passarem por mim, eu os cumprimento com um cordial bom dia. E, para minha maior estranheza, eles não respondem e continuam sua caminhada em direção à sua casa. Minha caminhada até a escola era um pouco longa e, em dias de inverno, era uma tortura para mim. Eu tinha um velho boné com tapa-orelhas em um bom e útil estilo russo para os dias de frio. Os velhos casacos de flanela feitos pela minha mãe também eram ótimos para enfrentar o duro inverno, que castiga a todos neste ano. Este ano não, mas durante boa parte da década de 60 e 70. O frio na minha região foi rigoroso, tanto que até aconteceu um fenômeno climático que destruiu grande parte dos cafezais, causando grande prejuízo. Foi chamado este fenômeno de geada negra, mas não estou narrando essa história para falar de clima, e sim dos meus novos vizinhos que irão me fazer passar por momentos assustadores e angustiantes para mim. Caminhando vagarosamente sob a fina garoa e o vento inquietante, gelado. O dia é acinzentado e hoje não teve sol. Após chegar em casa, resolvo então fazer uma visita aos meus vizinhos. Bato levemente na porta dos fundos da casa e, após algum tempo, depois de várias batidas, sou atendido pela senhora que rispidamente me aconselha a ir embora,
pois tinha muitas coisas a fazer em casa e não queria ser incomodada em seus afazeres. Falei a ela que voltaria mais tarde. Não tive resposta, então retornei para casa. A noite chega e a minha curiosidade em relação àquele casal aumenta. Resolvi então sair para fora e, mesmo com o frio que fazia, caminhei em direção à casa. Parei a uma distância e fiquei observando. Eu estava em busca de ver alguma coisa que matasse a minha curiosidade. Agachei em um ponto estratégico, de onde eu podia ver tudo nos fundos da casa. Após algum tempo, começo a ouvir barulhos vindo de dentro da casa. Alguns sons parecendo rugidos. Após uns minutos, a porta se abre e, para minha surpresa, de dentro da casa saem dois grandes animais. Pareciam lobos, cachorros. Saem em desabalada carreira, passam por mim e um deles percebe a minha presença. Passa à minha frente e, sem interromper a sua corrida, me olha e segue em frente. Percebo que ali naquela casa os seus moradores têm muito mais mistérios do que eu imagino. Lembro então do meu passeio à clareira no ano passado, quando tive que dormir dentro da mata por conta de um casal que se transformou em lobos diante dos meus olhos. Agora lembro de onde eu tinha visto aquele casal. Sim, era o mesmo casal da clareira. Começo agora a ficar preocupado com os moradores do bairro. Esses lobos podem ser perigosos para as pessoas que moram aqui. Volto para minha casa. Vou para o meu quarto e mergulho em minhas lembranças na clareira. Me pergunto o porquê daquelas pessoas estarem morando ali, quase ao lado da minha casa. Será casual ou estão à minha procura por algum motivo? Nesta mesma noite, acordo repentinamente com barulhos do lado de fora da casa. Às vezes, sons de arranhões na janela do meu quarto, que era feita de madeira. Assustado, mas com coragem, abro a janela vagarosamente e lá, do outro lado da rua, dois animais sentados sob a garoa fria olham em direção ao meu quarto. Ficam olhando fixamente em minha direção por alguns minutos e logo após saem calmamente em direção da casa da esquina. Entram no quintal e somem das minhas vistas. Fico pensando, qual seria a ligação que esse casal tem comigo? Ou qual a ligação que querem ter comigo? Durmo pensativo. Os acontecimentos da noite me deixaram preocupado e cheio de perguntas sem respostas. Acordo no dia seguinte e sigo normalmente para o colégio, mas ao retornar, assim que chego em casa, minha mãe me passa um recado dos novos vizinhos. Pedem para que eu os visite, pois precisam falar comigo. Perguntei à minha mãe o que queriam. Minha mãe não soube dizer e a senhora que a visitou não falou o que queria comigo. Fiquei pensativo e ao mesmo tempo preocupado. Eu sabia que aquele casal não era normal e isso me preocupava. Após o almoço, me dirigi para a casa dos meus vizinhos.
Era hora de saber qual era o seu mistério e o que queriam comigo. Me aproximo pela porta dos fundos, pois a porta da frente dá para uma outra rua. A senhora me atende, desta vez de maneira cordial. Me apresento a ela e falo que vim por conta do recado recebido. Fui convidado a entrar e, ao fazer isso, observo seu marido sentado em uma cadeira. Ele mantém a cabeça abaixada e seus braços repousam em suas pernas e não faz um movimento sequer. A impressão que tenho é que esteja dormindo ali. Após alguns minutos de silêncio, a senhora começa a falar calmamente. Meu filho, você conhece o nosso segredo há mais de um ano, pois nós nos encontramos certa vez em uma mata distante daqui. Naquela noite, o meu marido o mataria, caso eu não tivesse impedido. Preste atenção no que vou te contar sobre nós. Há muito tempo atrás, meu marido herdou uma maldição vinda de um antigo membro de sua família, mais precisamente do seu tataravô, que já havia herdado a maldição do seu pai, que por sua vez então foi atacado por um homem-lobo, conhecido também por lobisomem. Quando eu me casei, eu não sabia disso. Então, certa noite, eu testemunhei a transformação do meu marido em lobo. E ele acabou me ferindo sem ter a intenção. A partir daí, fui infectada também. Passamos, então, a viver uma vida errante e sempre nos afastando de lugares povoados e nos alimentando apenas de animais. Mas durante esse tempo não conseguimos evitar mortes de alguns seres humanos. A maldição do lobisomem pode ser transferida de pai para filho, e aqueles que forem mordidos também. Algumas pessoas acham que essa maldição é o resultado de um pacto com o diabo, mas esse não é o nosso caso. Todas as noites de lua cheia, nós sofremos essa transformação e já estamos cansados de viver assim. Por isso resolvemos dar um fim nisso e contamos com você para isso. Sabemos que homens-lobos só morrem quando alvejados no coração por uma bala de prata ou uma adaga, também feita de prata. Nós temos a arma e 4 balas feitas de prata e precisamos que você atire em nossos corações. Mas será impossível você alvejar os dois em uma única noite, pois após alvejar um, o outro sairá em fuga, ou pior, te atacará. Você precisa nos ajudar, por favor. Estamos em um bairro onde moram muitas pessoas e logo algumas começarão a desaparecer de maneira misteriosa. Faça isso por nós, por você, por seus familiares e muitas outras pessoas. Caso você faça o que estou pedindo, meu marido será o primeiro a ser morto, pois ele é perigoso e com certeza vai te atacar quando estiver transformado. Eu não te atacarei, mas com certeza vou fugir. E você terá que ter uma outra oportunidade para me eliminar. Meu marido está de acordo e anseia por uma resposta positiva de sua parte. Enquanto acontece a transformação, nós ficamos por alguns minutos em transe e também fracos.
Nesse momento é o momento exato em que você deve agir. E então, filho, vai fazer isso por nós? A proposta que ouvi da senhora, confesso que me assustou. Eu nunca tinha atirado com um revólver, muito menos com a intenção de ferir ou matar um ser vivo. Até então só havia atirado com a velha espingarda de caça deixada por meu pai. Saí da casa sem dar uma resposta, pois não sabia o que responder. Era um pedido perigoso e eu iria me tornar um assassino. Mas por um outro lado, se eu não o fizesse, pessoas inocentes poderiam morrer. Esta noite seria a penúltima noite de lua cheia. Preciso pensar e decidir rápido. Não há muito tempo. Estamos no meio da tarde. Mais um pouco e será noite. Caminho lentamente em direção à casa dos meus vizinhos. Eu tomei uma decisão a respeito do pedido da senhora e vou falar a ela o que decidi. Entro devagar até a cozinha. Sentada em uma cadeira que está posta na lateral da mesa está a senhora. Seu semblante é triste e pensativo. Sem me olhar diretamente, ela me pergunta: então, filho, qual é a sua decisão? Resolvi cumprir a minha sina, senhora. Vou matar os lobos que estão dentro de vocês. Antecipadamente, lhes peço perdão por isso. Obrigado, filho. Você estará nos prestando um grande favor. Nosso sofrimento finalmente terá um fim. Senhora, diga o que devo fazer. Espere um pouco, filho. A senhora dirige-se até um armário na sala. Abre uma gaveta e apanha uma toalha. Coloca a toalha sobre a mesa, abrindo, e expõe aos meus olhos uma arma de cor brilhante. Era um revólver calibre 38. Esta arma era comum na época. Quase todos tinham uma em casa. Ela me dá detalhes de como usar aquela arma. Então repousa a arma em cima de uma pequena mesa que está em um canto da cozinha. Após isso, ela segue em suas instruções. Vá para sua casa e logo após escurecer, venha até aqui e juntos vamos esperar a transformação acontecer. E quando estiver acontecendo, você deve ficar um pouco à distância. Quando meu marido tiver completamente transformado, não poderei impedir que ele o ataque. Por isso, tenha a arma em mãos. E o tiro deve ser certeiro. Atire no peito, entre a parte superior de suas patas dianteiras, sendo que deve ser um pouco à esquerda. Após atingi-lo com o primeiro tiro, atire novamente caso seja preciso. Com certeza, a essa altura, eu devo ter fugido. Caso não aconteça, atire em mim também. Agora vá. À noite estaremos à sua espera. Naquela tarde não houve garoa, o que era comum nos nossos invernos. A brisa leve e gelada levou a névoa. O céu estava com nuvens esparsas entre elas e via-se o céu, que em alguns pontos mostrava-se limpo. Dava para se ver algumas estrelas no momento em que saí de casa e me dirigi à casa dos meus vizinhos lobos. A porta estava aberta e, sem pedir licença, entrei casa adentro. A senhora imediatamente me manda sentar em um canto da sala.
põe o revólver em minhas mãos e pergunta se quero desistir. Respondo que quero ir em frente, agora não há como voltar. Fico sentado ali no chão frio da sala. Sinto alguns tremores e calafrios pelo corpo. Mas não é de frio, e sim por estar um pouco nervoso e ansioso, e também por medo. Estou prestes a me tornar um assassino, ou ser morto por um lobo. Passaram-se umas 2 horas e eu ali sentado, olhando para um casal de meia idade, cuja vida fora de sofrimento e crueldade. Muitas vidas foram por eles tiradas e agora eles me pedem para tirar a vida deles. O homem sentado em uma cadeira mantém a cabeça baixada. Desde que foram morar ali, ele não havia me olhado, se mantinha sempre de cabeça baixa. Eu via muito sofrimento naquele casal e seus destinos estavam nas minhas mãos. A história de um deles se encerrará hoje. Algum tempo depois, percebo que aquelas pessoas começam a se contorcer e gemidos de dor começam a ser ouvidos. Os gemidos, aos poucos, vão se tornando rugidos e uivos. Diante de mim estão 2 seres humanos se transformando em monstros letais. Suas roupas se rasgam e seus ossos parecem se quebrar aos meus olhos e ouvidos. Começa a aumentar o meu medo com o que vejo diante dos meus olhos. Após alguns minutos, diante de mim estão 2 grandes lobos negros. Um deles me olha fixamente e, com suas orelhas esticadas para trás, segue em minha direção, dando passos lentos e com um olhar ameaçador. O lobo menor se põe entre mim e o grande lobo. É inútil, pois ele desfere uma patada e atira longe o meu defensor. Este se choca contra a parede e, ao se levantar, salta em direção à porta e sai para fora da casa e segue em desabalada carreira pela rua escura e fria. O grande lobo, então, se dirige novamente a mim. Segue devagar em minha direção. Então, levanto minhas mãos empunhando o revólver. Estou trêmulo e olho fixamente para o peito daquele monstro que rosna, seguindo em minha direção. Ele para por um instante e apenas me olha nos olhos, como se implorando para que eu puxasse o gatilho, mas não consigo. Estou quase paralisado pelo horror e pelo medo, mas não deixo de estar fixo com o olhar no seu peito. De repente, o grande lobo salta em minha direção. Um estampido é ouvido dentro da casa e, com um rugido, o grande lobo é arremessado para trás e, chocando-se contra a parede, cai no assoalho de madeira. Levanta-se rapidamente e segue novamente em minha direção, agora cambaleante e com o seu peito jorrando sangue. Continua em minha direção. Aponto o revólver novamente. Quando vou apertar pela 2ª vez o gatilho, o lobo cai a centímetros de mim e, sangrando, dá o seu último suspiro. Um olhar me foi lançado
Estica sua pata como se estivesse querendo que eu a tocasse. Então eu a seguro e fico assim por uns instantes. E o lobo logo vai se tornando um homem. E após alguns minutos, ali no chão frio de madeira, está um homem que durante toda a sua vida não teve paz e que agora repousará em algum lugar. Se haverá descanso, eu não sei. Procuro na casa um lençol, cubro o seu corpo e sigo para minha casa. Antes de sair pela porta, eu olho para trás e vejo o branco lençol aos poucos tingir-se de vermelho. Ao longe ouço um uivo de lobo e logo me lembro que minha missão ainda não terminou. Os dias vão passando, a senhora não voltou mais para sua casa. Não há notícias na cidade de pessoas desaparecidas. Todas as noites e dias tenho a esperança de que ela apareça. Ela, por 2 vezes, defendeu a minha vida. Texto criado e escrito por Carlos Weber, Vizinhos Noturnos. E aí, será que a licantropa vai voltar? O que vocês acharam da história? Deixem aí suas opiniões nos comentários. E se por acaso vocês querem ver mais histórias como essa, sigam Carlos Weber no grupo Histórias Sobrenaturais lá no Face, nosso app vizinho, que eu sempre falo aqui. Tem histórias, de arrepiar. E eu gosto muito. E aí? Você que chegou agora, não conhecia o meu trabalho, gostou? Se gostou, se inscreve aí. Vem para minha alcateia, você também, vem. E agora vamos para as nossas histórias de terror? Esta aqui é intitulada Assombração ao Vivo. Meu nome é Juliano. Eu tinha 38 anos e fazia 3 meses que havia me envolvido com Isabel. Ela com 30 anos, numa paixão que se firmava a cada instante. Não tínhamos vícios e conversávamos sobre quase tudo, discordando em algumas coisas e concordando em outra, normal, né? Como outros casais que se dão bem e vivem bem. Ficávamos juntos sempre na minha casa, porque ela morava com os seus pais numa casa pequena. E embora ciente das modernidades, seria desconfortável nos amarmos num quarto ao lado do deles, não é? Onde ambos os cômodos não tinha portas, apenas cortinas, então fica complicado, né? Mas eu sempre levava a Isabel em casa e era bem recebido pelos meus futuros sogros, já que estávamos indo já rumo ao casamento. A casa de Isabel era afastada da cidade, ficava em uma área rural e a família dela tinha vários animais. Animais estes que eu, sendo da cidade, adorava ter contato quando eu me prolongava lá nas minhas visitas. Numa tarde, Isabel veio me avisar que seus pais iriam para o velório de um amigo antigo deles, que aconteceria na cidade vizinha, retornando apenas no dia seguinte. Foi então que resolvemos ficar na casa dela. Depois de tudo e além de tudo, dormimos. Acordei mais tarde e vi que Isabel não estava ao meu lado. Olhei o relógio e passava da meia-noite. Eu tinha dormido por 2 horas. Nisso eu ouvi uns barulhos esquisitos do lado de fora e fui ver do que se tratava.
Entretanto, não sei o porquê, resolvi tomar cuidado, sabe, ter cautela. E fui me mexendo devagar, sabe, me esgueirando pela casa no escuro, até parar junto à porta da cozinha que estava entreaberta. O que eu vi nos fundos da casa e sob a luz do luar, jamais esquecerei. A bela Isabel dançando ao lado de um bode preto, empinado em duas patas. Sim, o bode estava em duas patas, em pé, e também dançava. E o pior eu ainda não contei: os dedos das mãos dela. Estes estavam alongados além do normal. Não. Eu não tinha bebido. Aliás, eu não bebo nem fumo. E eu também não estava sonhando. E pelo que sei, Isabel também não tinha vícios. Seria ela uma bruxa ou uma feiticeira? O meu bom senso, então, resolveu conversar comigo. O amor está bom? Sim. Na vida está tudo bem? Sim. Na cama está tudo bom? Ah, claro que sim, maravilhoso. Então, em que isso me afetaria? Em nada. Eu tenho o hábito de compartilhar o que só a nós cabe. Não. Então deixa pra lá. Nunca conversamos sobre religião, mas acredito que isso é uma individualidade que, se não afeta em nada, deve ser respeitada. Resolvi guardar a cena assombrosa e só falaria a respeito com Isabel e só com ela, e se ela tocasse no assunto. Já fazem 5 anos que estamos casados e com 2 filhos. Meus sogros, agora mais velhos, têm algumas complicações de saúde que nos fazem, eventualmente, posar na casa deles. Se Isabel ainda faz o mesmo ritual e por que faz, eu não quero nem saber. O importante é que estamos vivendo bem e felizes. Fonte: Mr. Dark Art. Artist, Estados Unidos da América. Tradução e adaptação, pesquisa também, Sérgio Gitel. E aí? O que vocês acharam dessa história, desse relato, né, na verdade? Seria ela uma bruxa? Deixem suas opiniões nos comentários. E agora vamos ao próximo relato de hoje. Enterrada viva? Meu nome é Lucy e eu tinha 30 anos, casada há 7 anos, 2 filhos pequenos, marido apaixonado, tudo certo. Promotora de vendas de conhecido produto em supermercados, fazia um corre a semana toda e às vezes trabalhava aos fins de semana. Minha cunhada ajudava o pai dos meus filhos com as crianças e graças a esse apoio, eu quase não parava em casa. Certo dia, após atravessar uma rua, minhas vistas escureceram e perdi os sentidos. Em alguns segundos voltava a mim, mas estava no chão, rodeada de populares que comentavam a demora da ambulância chamada por eles. Um desmaio? Gente, não foi nada, eu disse, sem perceber que ninguém me ouviu. Mas não conseguia me mexer. Eu estava inerte, com dores no peito e por todo o corpo, certamente pela queda. Alguma coisa parecia estar muito errada. Ouvi a ambulância chegar, os paramédicos me examinarem e estranhei não fazerem praticamente nada. Aguardavam por alguma coisa.
Percebi a movimentação de policiais e só então os paramédicos agiram para o meu recolhimento. Insisti: gente, parem! Estou bem! Só preciso me recuperar um pouco. Ouvi claramente dizerem uns aos outros que eu estava morta, mas eu estava viva e eu não compreendia o porquê que me tratavam daquele jeito. Não me ouviam, me ignoravam. Em vez da ambulância, me puseram em um saco fechado e em seguida eu senti a minha voz, mas parecia que ninguém ouvia ou não ligava. Comecei a tentar gritar e a ficar com medo. Saco fechado, escuridão, sufocamento e o balançar até ser pousado em um carro. Solavancos e muito balançar do veículo do IML, diga-se de passagem. De repente, parou. Fui levada sem cuidados e depois colocada estupidamente numa superfície fria, onde finalmente o saco foi aberto. Um alívio pelo ar que me invadia. Eu enxergava tudo nas limitações dos meus olhos e ouvia tudo também. Não compreendia o porquê não percebiam que eu estava viva. Gritei, mas nada, pareciam indiferentes. A seguir, o médico legista mandou seus auxiliares me despirem. Eu tentava me mexer e agora desesperada. Eu não queria ser despida por estranhos, afinal eu era casada. Não adiantou nada. Num instante eu estava nua, mas ninguém abusou de mim. Apenas fui examinada pelo médico, que fazia anotações numa prancheta e apertava de leve o meu peito e as laterais do meu pescoço. Depois, ele chamou os auxiliares, me colocaram numa maca e me cobriram com um lençol e, rapidamente, fui conduzida por corredores e, de repente, parou. Senti que abriram algum compartimento. Era o freezer do necrotério do IML. Quando fecharam a portinha, o frio rapidamente tomou conta de tudo. Em segundos, começava a sentir a hipotermia, seguida de nevralgias agudas, calafrios incontroláveis e cãibras alucinantes. Achei que eu morreria, sim, a qualquer instante, mas de repente a portinha foi aberta de novo. Fui retirada e colocada na maca, sendo levada para uma grande sala. Mergulharam-me em uma espécie de banheira, onde afoguei-me sem perder os sentidos. E ao ser retirada com a sensação de afogamento, passei a ser vestida. E a seguir me botaram num caixão e fecharam. Escuridão novamente. Sensação de sufocamento e um medo do que viria. Senti ser colocada num veículo que passou a rodar. Ainda senti as sensações do frio e do afogamento. Eu estava viva! Alguém tinha que entender isso! Eu me sentia vítima de um sistema público cheio de ineficiências e tentava desesperadamente dar sinais de vida. Alguns minutos depois, o carro parou. Fui retirada e pousada em alguma superfície, sendo o caixão logo aberto. Um terrível drama se fez presente.
Vi meu marido chorando, se debruçando sobre mim. Eu falei, eu gritei e nada. Passei a chorar também. Me desesperei ao ver a minha mãe em soluços, a pingar lágrimas dolorosas sobre mim, amparada pela minha avó, tão desolada. Elas estavam inconsoláveis. Meus irmãos, meu pai. Não vi meus filhos, mas por isso eu não liguei, já que imaginei que para eles seria horrível me verem assim. Horrível. Estava tudo assim. Horrível. Meu Deus, me ajuda. Preciso que entendam que eu estou viva. Que agonia. Longas horas se passaram a ouvir choros, lamentos e murmúrios. E eu ali, sempre tentando dar sinais de vida. Mas fui sepultada sob choros em coro. Ouvi lacrarem a gaveta mortuária e foram embora, sentenciando-me à minha própria sorte. Chorei muito por me sentir abandonada. Escuridão, sufocamento, incompreensão total do que estava me acontecendo. Mas fui tentando botar o meu raciocínio em ordem. Eu pensava, será que eu morri de fato naquela queda? Que coisa idiota! Estúpida! Tanta gente cai de forma mais insana! Quantas vezes eu caí no chão na minha vida? Não é possível que isso seja motivo para eu morrer. E morrer assim. Não sei quanto tempo se passou ali, eu perdida em meus pensamentos, que tentava entender o ocorrido, confabulava. Por que eu merecia isso? Onde foi que eu errei? Passei a buscar na memória algo ruim que justificasse um possível castigo. Quando jovem, na escola, eu era parte de um grupo que fazia bullying contra alguém, mas não causou nenhum mal, pois a colega contornou a situação e até passou a ser nossa amiga. Nunca discuti com minha mãe, não brigava com os meus irmãos e tampouco maltratei sequer um gatinho ou um cãozinho. Mas por quê? Por quê? De repente, senti vontade de fazer xixi. Essa vontade aumentava pouco a pouco. Também havia uma mistura de sede, fome, desejo desesperado de aliviar-me de alguma maneira. Deitada e parada numa única posição, escuridão, silêncio, sufocamento e a aflição de querer fazer xixi. Não aguentando mais, liberei. Supostamente, o único recurso que eu ainda poderia ter era Deus, mas não me lembrava da última vez que eu me lembrei dele, e por isso eu relutava em me dirigir a ele. Algum tempo depois, um fedor terrível começava a tomar conta do caixão. Cheguei a pensar que era do meu xixi, mas não era cheiro de urina apenas. Era um fedor entorpecedor que fazia arder minhas narinas, me causando náuseas e repulsas. Eu queria vomitar, mas lutava para não fazer isso. Seria uma espécie de cheiro de carniça, mas de grande intensidade.
Agonizava também em várias aflições, como enjoos, azias, coceiras e um suor que eu sentia escorrer sem nada poder fazer. A sede de água, um banho, o aliviar dos meus tormentos. Deus me ajude! Não sei quanto tempo permaneci assim, nem há quanto tempo eu estava sem dormir. Pouco a pouco, o mau cheiro foi acrescentado de formigamentos, começando pela barriga e costas. Pensei que era porque eu estava sem me mexer há horas. Os outros flagelos começaram a perder lugar para esses formigamentos que aumentavam e que começaram causando coceiras aflitivas, progredindo para múltiplas fisgadas agudas, criando um desespero ainda mais avassalador. Parecia ser um turbilhão de bichos a tomar conta de mim e eu inerte, ali, prostrada e vulnerável à sorte que me assistia. Foi então que, unindo toda a energia que eu ainda dispunha, e num frênese de loucura gritei: Deus, se fiz alguma coisa errada, me perdoa, mas me ajuda, por favor, me ajuda. E ali perdi os sentidos, finalmente. Considerações. Lucy teve uma morte súbita, uma parada cardiorrespiratória em consequência de um estado de estresse agudo. O espírito de Lucy ficou preso ao corpo físico, porque o seu plano maior de vida era restrito às causas materiais, colocando-se alheia aos próprios familiares, abstendo-se de sintonias e afinidades humanas, inclusive com os seus filhos. Não existem regras gerais na espiritualidade para as desencarnações, mas geralmente quem é preso às paixões terrenas tem maior dificuldade em se desligar do corpo físico. Um espírito preso ao corpo morto, entre outras coisas, também perde a noção do tempo. Um suicida tem sensações semelhantes ao relatado por Lucy. A diferença é que ela teve o bom senso de rogar a Deus com sinceridade, enquanto quem tira a própria vida, revoltado e blasfemando contra o Criador, tem os seus sofrimentos mais estendidos. Qualquer pessoa, até mesmo um suicida, que se porventura tiver essas mesmas condições, ao desencarnar, no momento em que, com sinceridade, pedir ajuda, tudo é cessado e imediatamente ele é encaminhado para um posto de socorro espiritual independente da sua religião. Esta foi uma contribuição espontânea de Lucy, hoje perfeitamente integrada a seu plano espiritual. Fonte: Psicografia de Acervo, fevereiro de 2022. Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gente do céu, olha, eu me emocionei aqui com esse relato. Lembrando que o intuito do canal não é mudar a religião de ninguém, tá? Eu apenas relato as histórias sobrenaturais aqui. E eu acredito sim
na espiritualidade, eu acredito que em reencarnação, em outras vidas, enfim. Eu achei essa história muito comovente. E vocês? Deixem aí suas opiniões nos comentários, desde que seja com respeito, tá bom, gente? E essa aqui foi uma carta psicografada da Lucy. Nossa, mexeu muito comigo, gente do céu, me emocionei mesmo. Então, como eu já disse, deixem aí suas opiniões nos comentários. E você aí que chegou agora, está pela primeira vez aqui no canal Angel Black Contos de Terror, ficou até o final do vídeo, considere se inscrever aí, dar uma força para o canal, vir fazer parte da minha alcateia, da minha família. Será uma honra ter você aqui conosco. Peço a todos os aterrorizados e visitantes também que não saiam desse vídeo sem deixar um like, sem compartilhar o vídeo, deixar aí, né, como eu disse, um comentário como incentivo ao meu trabalho. Todos esses passos ajudam muito, gente, vocês não têm noção. Visto que o YouTube, ele não está assim gerando uma receita. Às vezes eu trabalho o mês todo para ganhar $6. Então, eu conto com a ajuda de vocês nos compartilhamentos, nos likes, nos comentários. Isso ajuda o canal e muito, vocês não têm noção. E desde já eu agradeço muito, pois toda ajuda é muito bem-vinda e eu agradeço do fundo do meu coração. Agora, quem quiser e puder dar um up a mais ao canal, pode se utilizar do Superchat, do Super Stickers, do Valeu. E tem a opção do Pix também, a chave do mesmo está na descrição do vídeo. Lembrando que é só quem quiser e puder, pois o seu like, o seu compartilhamento, o seu comentário já me ajuda bastante, tá? Faz o YouTube entender que o canal ele está sendo apreciado, que vocês estão gostando e acaba enviando para mais pessoas. A chave do Pix está na descrição do vídeo, gente. Falando em descrição do vídeo, lá você encontra muita coisa legal, as fontes dos relatos. Você vai achar também o e-mail do canal, para onde você pode enviar seus relatos, contos, histórias sobrenaturais, experiências, enfim, algo que você julgue que mereça ser compartilhado. Lembre de enviar para o e-mail do canal especificando se você quer que eu narre anonimamente, te dando os créditos, em formato de conto, enfim, fica a seu critério. Quando você menos esperar, seu trabalho estará sendo narrado por mim aqui no canal Angel Black Contos de Terror. Quem quiser também pode prestigiar meus outros canais, conhecer o meu trabalho lá. Eu tenho o canal de variedades e também o canal de espiritualidade. Ele está meio paradinho, mas tem várias orações, meditações, enfim, vale a pena você dar uma olhada. Você também pode me seguir nas outras redes sociais, gente. Eu vou ficar muito honrada e agradecida se vocês fizerem isso. Bom, já pedi um monte de coisa, né? Então, bora agradecer. Quero agradecer a todos os canais parceiros, grupos, páginas e vlogs que me ajudam em muito, desde a criação até a divulgação do meu trabalho. E principalmente eu tenho que agradecer a vocês, aterrorizados. Sem vocês não seria possível esse sonho que eu tenho e está sendo realizado, que é o canal Angel Black Contos de Terror, pois eu amo narrar relatos e vocês aqui segurando a minha mão não têm noção do preço disso. Vocês são o combustível do canal e sem vocês esse sonho não seria possível. Bem, meus amigos, meus aterrorizados, acho que eu já falei demais, não é? Por hoje é só. Um forte abraço, sabe, daquele de quebrar o ossinho, e um beijo cheio de gratidão, carinho, amizade e consideração e muito amor no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus, até um próximo vídeo. Fui!